Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto. Estamos começando pelo TV da Cidade, Canal 7, mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é o programa de número 2. Ele é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Domingo Marculino Braille é um homem conhecido no Brasil e no exterior, pela sua capacidade de formar pessoas e pela sua capacidade de empreendedor. Então, nós vamos inicialmente conversar com o professor Braille. No nosso primeiro programa, ele usou uma expressão que não saiu de minha memória, que foi, em um momento no qual eu o elogiava, ele disse-me que, para todos nós telespectadores, que ele aqui em Rio Preto, ele subiu em ombros de gigante. Professor Braille, qual foi esse primeiro gigante que o senhor subiu no seu ombro? Bom, ouvintes da TV 7, Canal 7, prazer falar com vocês mais uma vez. É um enorme prazer estar aqui com o professor Renato Silva, grande amigo e um excelente cirurgião, saibam disso. O nosso programa de transplantes aqui em Rio Preto é um programa de alto impacto, um programa pioneiro, e que com resultados fantásticos. Então, os elogios aqui para o professor Renato, e que nos dá muito prazer de estar conosco nesse programa. Antes de falar do ombro, eu queria só chamar a atenção dos telespectadores que nós estamos aceitando perguntas. Vocês têm aí o e-mail do Canal 7, da TV da Cidade, por favor. Mandem perguntas. Esse programa quer ser o mais interativo possível. Professor Braille, dá uma licença aqui, antes de o senhor continuar, eu gostaria de dizer que esse programa é apresentado por mim e pelo professor Braille e sempre trazemos um convidado. Vocês observam que aqui à nossa direita tem o professor Maurício Nogueira, mas logo nós vamos fazer a apresentação formal desse grande pesquisador que faz com que a Faculdade de Medicina de Rio Preto tenha sua notícia e sua divulgação em todo o mundo. Por favor, professor Braille. É isso mesmo, o professor Maurício é uma grande aquisição, ele está aqui já há bom tempo, mas ele tem uma formação excelente, depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. O Renato me perguntou em quais ombros eu subi. Aqui em Rio Preto eu tenho que reconhecer que muita gente me ajudou, mas quem realmente me trouxe para cá foi o Dr. Gilberto Lopes da Silva Filho. Família tradicional de médicos, o pai dele, o Dr. Gilberto Lopes da Silva, um grande cirurgião. Ele teve influência na minha vida desde que eu era criança. Meu pai tinha uma ligação muito grande com o Dr. Gilberto, pai do Gilbertinho, e eu passei boa parte da minha infância, da minha adolescência, indo ao hospital. E isso fez com que eu tivesse decidido já, quando muito pequeno, que eu ia fazer medicina e iria fazer cirurgia. Não sabia qual, mas eu sabia. Eu falava, o pessoal perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, eu vou ser médico. Mas eu não quero ser médico igual meu pai, não, eu quero ser de cortar. E aí, acho que eu já contei isso para vocês, mas me anima muito falar de novo sobre esse assunto. Recentemente, eu recebi um prêmio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e talvez tenha sido o prêmio que eu mais tenha vibrado com ele, tenha mais me dado satisfação. Chama-se Prêmio Benedito Montenegro. Benedito Montenegro foi um grande professor da USP, em São Paulo, um professor que foi catedrático naquela época, muito jovem, e naquela época o professor Benedito Montenegro era assim, imagine, uma criança de 8, 10, 12 anos, já se conhecia o Montenegro aqui em Rio Preto, nessa distância. Então veja a importância dessas pessoas. Depois aqui em Rio Preto, o Gilberto Lopes da Silva Filho, nós trabalhamos juntos muito tempo e ele sempre me ajudou de forma muito especial. Ele tinha trabalhado com o professor Zerbini, como eu, e então nós conseguimos fazer uma dupla aqui que nada nos assustava. Aliás, outro dia eu estava num programa, alguém estava me perguntando, o senhor não tem medo? Eu falei, não tem medo não. Então, é lógico que a gente tem que ter critérios para não ter medo. Mas eu acho que, só emendando um pouquinho, Renato, é assim, a Madre Teresa de Calcutá,
colocou muitas expressões importantes, mas eu acho que uma é muito importante. O que nos tira do medo não é a coragem. O que combate o medo não é a coragem. Todo mundo pode pensar que seja coragem. Não é. O que se permite que nós façamos as coisas sem medo é a fé. É a fé que nós temos. Eu sei o quanto você tem fé, Renato também, o Maurício. Então, eu acho que é a fé que faz a gente ir para frente. E isso se coaduna perfeitamente com aquilo que você me perguntou. Porque o Rio Preto tinha poucos médicos na época, mas médicos excelentes. O professor Oscar Doria, uma pessoa conhecidíssima, um cirurgião de alto gabarito, imagine, ele já era uma pessoa estabilizada, um cirurgião de nome, técnicas especiais desenvolvidas por ele, sim. Publicadas no mundo inteiro, principalmente para megaesôfago e outras, mas a do megaesôfago é importante, né? Aquela megaesôfago é uma dilatação do esôfago, que esse é o canal aqui que leva o alimento para o estômago, e com a doença de Chagas a gente tinha um monte de gente aqui que não podia se alimentar. Até hoje a cirurgia dele é uma das cirurgias mais realizadas na nossa instituição e no Brasil. Serra Dória. Cirurgia de Serra Dória, nascida em São José do Rio Preto. Então vejam que coisa, eu era um jovem, eu tinha 30 anos, o doutor Oscar naquela época já tinha mais de 50 e tinha uma fama enorme, e ele entrava na cirurgia junto comigo, para me ajudar, para que o pessoal me aceitasse. Então vejam, eram pessoas de fé, acreditavam nas outras pessoas, acreditavam que era possível fazer cirurgia cardíaca aqui em Rio Preto, mesmo lá nos anos de 60. Então, isso aí, eu não sou por mim, quer dizer, na realidade, foi esse conjunto de pessoas que realmente nos ajudou. Esse mesmo conjunto de pessoas foi o que depois fundou a Faculdade de Medicina e por aí vai. O doutor Raul de Aguirre Ribeiro é outro que eu tenho que citar aqui também. Então, vamos citar 3. O doutor Gilberto Lopes da Silva, o doutor Oscar Doria e o doutor Raul de Aguiar Ribeiro. Infelizmente, o doutor Oscar Doria faleceu alguns anos atrás, deixou os filhos que seguem a tradição deles, o Marcelo e o Ricardo, e assim Rio Preto vai mantendo a sua tradição de médicos, de pessoas desenvolvidas. Mas você pediu que eu falasse alguma coisa, Renato, um pouquinho de piada para o pessoal aqui, de brincadeira. O professor Maurício vai falar de uma dengue nova, né? Que eu não sei nem falar esse nome. É chikungunya, né? Chikungunya. E eu vou falar então de uma palavra que nós tivemos aqui em Rio Preto. Tinha um médico muito interessante. Ele era médico de laboratório, fazia análise clínica. Mas todos os relatórios dele eram feitos em poesia, você imagina. E eu não esqueço de uma palavra que ele costumava usava com certa frequência, rebarbativa. Então, quem quiser que procure no dicionário para ver se tem, mas acho que essa chikungunya aí é bem rebarbativa, essa palavra aí. Não tem coisa pior, né? Então, isso faz parte um pouquinho da história de Rio Preto. Pioneirismo aqui em Rio Preto sempre foi muito forte. Esse médico laboratorista, vocês imaginem, isso aqui era nos anos 50, e ele já era capaz de fazer, de ter exames de laboratório importantíssimos aqui em Rio Preto, e por isso o Rio Preto atraía a população para cá. Eu tenho repetido isso. Por que Rio Preto cresceu? Porque Rio Preto continua crescendo. Porque nós vivemos numa área que tem pelo menos 2 milhões de habitantes pertinho de nós. E fora aqueles que vêm muito de longe, né? Há algum tempo atrás a gente operou um índiozinho lá da Ilha do Marajó. Imagine, vindo da Ilha do Marajó até Rio Preto é porque, na realidade, a nossa cidade chegou num ponto espetacular à custa dessas montanhas que permitem que as pessoas possam galgar posições na vida. Essa é a verdade. Algumas coisas nos fascinam imaginar por que alguma determinada região tem uma vocação. É isso. E por que essa região de Rio Preto tem essa vocação para a saúde, mas isso nós precisamos discutir aqui em outro momento. Mas lembrar o nome de Gilbertinho é uma das coisas que mais me impressiona. Eu estou nessa cidade há aproximadamente 18 anos e nesse período já organizei inúmeros eventos. E uma das coisas que mais me impressiona
é a capacidade, o desejo de aprender e se renovar do doutor Gilberto. Todos os congressos nossos ele é o primeiro a chegar e o primeiro a ficar na fila. Então, desde já, doutor Gilbertinho está convidado por mim, pelo professor Braille, para vir conversar aqui conosco a respeito da história da medicina. Será? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. O canal 16 da TV da cidade mudou. Agora é canal 7 da NET. A TV da cidade, além de informar, mais alguma coisa? Quer que vocês divirtam-se. Sem problemas. Acompanhe nossa programação e relaxe com as opções de filmes e séries. Bom entretenimento. Muito obrigado. Estamos retornando com o programa Saúde e Companhia, o programa de número 2, apresentado por mim, pelo professor Braille. E hoje nós temos a honra de receber aqui o professor Maurício Nogueira. O professor Maurício Nogueira é daqui de uma cidade próxima, Jabuticabal, fez toda a sua formação em uma das maiores universidades que existe aqui no nosso país, na UFMG, em Minas Gerais, onde ele fez o seu mestrado, sua graduação, mestrado, doutorado. Depois ele fez o seu pós-doutorado nos Estados Unidos, tem uma sólida formação científica e hoje é uma das pessoas extremamente importantes da nossa instituição, estudando. Ele é um virologista, ou seja, ele estuda vírus, não é? E ele acaba de chegar dos Estados Unidos, onde foi discutir basicamente essas epidemias que estão roda a nossa cidade, roda o Brasil, como o ebola, como o chikungunya e como a dengue. Então, nós vamos conversar aqui um pouco com o professor Maurício a respeito dessas doenças. E é engraçado a gente refletir, porque no passado, uma doença que aparecia na África, ela provavelmente chegaria aqui de navio meses depois. Hoje, com um avião, essa rapidez de todas essas doenças, a facilidade da transmissão. Hoje você sai da China com 24 horas ou 48 horas, você está no Brasil, e isto você também traz as coisas boas e as possibilidades de doença. Professor Maurício, inicialmente a população está extremamente esperançosa com as vacinas, não é? Vamos falar inicialmente da vacina da dengue, não é? O que é que realmente a população pode esperar dessa vacinação? Bom, primeiro, obrigado, Renato, Dr. Braille, pela oportunidade de estar aqui, conversar é um prazer. Com os telespectadores. Como você disse, eu estive agora no Congresso da Sociedade Americana de Medicina Tropical, onde foi oficialmente divulgado os resultados da primeira vacina de dengue a atingir um estado de ensaio clínico, né? Onde ela foi testada a eficácia, que é a vacina do laboratório francês Sanofi Pasteur. E foi uma grande surpresa na comunidade, foi uma grande sensação de alívio, que finalmente nós temos alguma coisa que poderá ter um efeito significativo na população. Se não é uma vacina ideal que nós sonhamos, uma vacina que proteja contra todos os vírus 100%, é pelo menos uma vacina que tem uma proteção média razoável. É uma vacina que diminui em até 80% as internações, o que causaria um impacto econômico no município como o nosso muito importante. E é uma vacina extremamente segura. Isso eu ia perguntar, porque sempre, desde o Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, existe sempre um receio de tomar vacina. É interessante isso aí. Então, o pessoal que toma vacina da gripe fala, não, mas isso aí é perigoso, dá gripe na gente.
Mas a vacina da gripe é meio folclórica, né? A meio pessoa folclórica, toma a vacina para gripe e depois fica resfriado e fala a vacina não serviu. Claro, são doenças diferentes. Acho que é bom você explicar isso aí, viu, Maurício, porque isso aí, essa história de resfriado e gripe, eu acho que cabe bem aqui nesse programa, que gripe é uma doença grave, que Não, mata. exatamente. Gripe é uma doença grave. Gripe é causada por um único vírus, o vírus influenza. Gripe é uma doença que a pessoa fica na cama. É uma doença que a pessoa não vai trabalhar. Pois O é. resfriado é aquela doença que você fala, eu estou me sentindo mal, tal. Existe uma frase muito interessante que todo mundo adora dizer: eu acho que eu estou gripando. Essa frase está errada. Porque a gripe você não consegue achar, você fica doente imediatamente. Se você partiu com essa discussão, parece que eu estou gripando, está errado. Mas eu acho Não, mas gripe... só lembrar o negócio da gripe espanhola que matou metade da Sim, Europa. sim. Mas a gripe, eu acho que daqui a 6 meses, quando a gente estiver na época de gripe, a gente talvez volte para Pode. discutir ela. Voltando o seu raciocínio, de cada 100 pessoas, essa vacina vai diminuir a internação. Que o custo, o dinheiro do Da SUS gripe ou da- é pouco. Não, da dengue, da dengue. Vai diminuindo a internação. Eu acho de cada isso- 100 pessoas que vacina, quantas ficarão imunizadas, por exemplo? Em média, 50% serão protegidos contra 4 sorotipos. Tá? Você Bom tem que demais. lembrar que a dengue não é uma doença. A dengue são 4 doenças. São 4 Por enquanto, né, Maurício? Por enquanto. Existe a evidência de um 5º vírus circulando na Ásia. Mas, por enquanto, são 4. Então, você tem 4 doenças. Você tem essa vacina, proteção diferente para os tipos diferentes, mas, em média, 50%. O que é mais importante, eu acho, que é essa proteção contra a forma grave. E a segunda proteção, existia um dogma, tá? Que a vacina da dengue devia ser ou 100% ou 0%. Porque se você não tivesse um 100% de proteção, você teria uma chance maior de dengue hemorrágica. Esse era um dogma que existia e que não só nesse ensaio publicado agora, mas nos ensaios anteriores, feito por este fabricante, também mostrou que a vacina é muito segura. Mesmo sem proteção total, você não tem a dengue hemorrágica. Então, o que nós temos, que agora não cabe à academia, talvez acho que cabe um pouquinho ao governo, é começar a fazer os levantamentos de custo-benefício. Quer dizer, quanto vai custar a vacina e quanto ela vai economizar com isso. Eu acredito que a vacina deve partir para licenciamento, as etapas de licenciamento, nos próximos meses. Então, assim, não sei como é que isso é, eu não faço parte do desenvolvimento da vacina, tenho acompanhado apenas a vacina. Acredito que para o final do ano que vem essa vacina esteja no mercado. Tá. Fale um pouco da vacina do Instituto Butantan. A vacina do Butantan é uma vacina também da dengue, mas ela é um pouco diferente. Como é que é a vacina do laboratório francês? A vacina do laboratório francês é uma recombinação entre o dengue com a vacina da febre amarela. É um vírus de febre amarela que tem umas partes da dengue. A vacina nossa da febre amarela que é extremamente segura. Já a vacina do Butantan são vacinas de vírus atenuados, são vírus da dengue que são atenuados. Ela está numa fase anterior ainda de desenvolvimento, ela está em estudos de fase 2 ainda, que a gente chama estudos de pequena escala. Ela deve iniciar estudos de larga escala a partir do ano que vem. Então, são estudos que demoram no mínimo 2 a 3 anos, então os primeiros resultados dela devem aparecer daqui a 3 anos. Você está animado com ela? O que você acha? Eu acho que todas elas são positivas. No momento que a gente mostrou que não havia aquela questão, que o risco que a gente tinha da febre hemorrágica de uma proteção parcial, todas elas podem ser positivas. Precisamos ver os resultados e aí entra o governo e fazer análise de custo-benefício. Elas poderiam ser associadas, as duas vacinas? Acho que o futuro deve caminhar para isso. Você tem outras vacinas, a Takeda farmacêutica também está, a Merck também tem vacinas em desenvolvimento. Então, são várias vacinas que estão. Essa da Sanofi, ela criou toda essa repercussão porque ela é a primeira a chegar em estágio de pré-licenciamento. Agora, imaginemos que se nós vamos ter uma vacina, claro que ela vem com custo muito alto, né? Nós somos uma área do conhecimento que sempre que aparece alguma coisa nova na medicina, ela vem com preço muito alto. As outras áreas do conhecimento, a tendência é baixar, o nosso demora muito para baixar,
mas o impacto na economia é importante, mas nós temos que ver o resultado, o número de internações, e o que é mais importante é a letalidade, ou seja, o número de pessoas que não morreram. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, dentro dessa cadeia, vamos dizer assim, de desenvolvimento da dengue, qual é a contribuição que a sociedade pode dar, qual é a contribuição que o poder público pode dar, ou nós vamos ficar acomodados aguardando só que apareça uma vacina que nos dê uma segurança de 100%? Isso é uma coisa, assim como você, Renato, eu vim para essa cidade há um tempo atrás, há 10 anos atrás, eu estou aqui há 10 anos trabalhando com dengue dentro do município. E todo ano eu sou consultado pela imprensa, né? E vem, o que o poder público está fazendo errado? E normalmente eu não dou uma resposta muito agradável, porque eu digo, o poder público apenas não é responsável, a comunidade também não faz. A dengue é uma doença que, se a gente não participar ativamente, comunidade, poder público, ONGs, não trabalharem sinergicamente para o controle dela, não tem jeito. Não adianta eu esperar que o poder público, seja estadual, municipal, federal, vai tomar conta do quintal da casa de todo mundo. É difícil. Eu tenho que tomar a conta do meu quintal, mas não adianta se o Dr. Braille não tomar conta do quintal dele. Fica pior. Então, o que acontece é que, ciclicamente, você tem uma grande epidemia em Rio Preto, todo mundo se mobiliza no ano seguinte. Não naquele ano, no ano seguinte. Quando normalmente já não tem necessidade, 2 anos depois esquece. É a situação que nós estamos vivendo agora. Ninguém está falando mais de dengue. Nós estamos em novembro de 2014. A última epidemia foi há 2 anos atrás. Qual que é o bretor da cidade? Que é a quantidade de mosquitos que tem. É um dos mais altos da história. Pois é por isso que nós trouxemos você aqui, Maurício. Vamos falando, né? O telespectador pode assistir esse programa na televisão, mas ele pode assistir também nos computadores. Nós vamos pedir para colocar o endereço do nosso site aí, da TV Canal 7, TV da cidade de Rio Preto, e vai para o mundo inteiro. Esse programa vai para o Brasil inteiro, que é mais importante, né? Vai para o Brasil inteiro. Mas antes da gente terminar esse bloco, eu quero fazer uma pergunta para o Maurício, que é importante. Se essa vacina do dengue funcionar, mesmo que parcialmente, diminui a possibilidade de transmissão, porque o grande transmissor da dengue é o próprio dengoso, né? Nós vamos para o próximo intervalo e essa resposta fica para a próxima. Obrigado. Até já, voltaremos logo, logo. Na TV da cidade, suas manhãs são muito mais divertidas, mais risadas, mais trapalhadas. E heróis com superpoderes. Tá falando de mim, amigão? Isso mesmo, Bionicão. Tem também uma turma que vive em busca de aventura. Amigos que só pensam em se divertir. O que é, velhinho? E heróis com superpoderes. E amigos que só querem voltar pra casa. O segredo que buscam está dentro do coração do dragão. TV da cidade. Mais desenhos, mais risadas, mais animação. O prêmio vai cobrir isso. Estamos retornando com o programa Saúde e Companhia, com a minha presença, Renato Silva, professor Domingo Marculino Braille e professor Maurício. No bloco anterior ficou uma pergunta para o doutor Maurício, realizada pelo professor Braille. Por favor, professor. Bom, doutor Braille, a gente não tem os dados ainda tão refinados sobre isso daí, mas a princípio sim. A transmissão deve diminuir significativamente quando você atingir uma certa massa populacional vacinada.
Eu acho que a população tem que ficar ciente que o grande reservatório da dengue são as pessoas que têm dengue. Na verdade, isso é uma exceção das arboviroses que a gente chama, onde o homem é o reservatório e o final. A grande maioria dessas vírus transmitidos por vetores, a gente é um hospedeiro acidental. Nesse caso, nós somos o que a gente chama hospedeiro amplificador e hospedeiro final. E na chikungunya? Bom, o chikungunya é até alguns anos atrás, quando eu comecei, não vários anos atrás, quando eu comecei minha carreira em virologia, era uma coisa exótica da Ásia, da África e da Ásia, na verdade da África, e esse vírus, a partir de alguns 10 anos atrás, ele começou a sofrer uma série de mutações. Essa mutação transformou ele extremamente mais adaptado a mosquito. Falar para o telespectador o que seria uma mutação? Ele alterou, né, o seu material genético, e esse material genético foi selecionado, né, um material genético mais adaptado, e ele aumentou as taxas de transmissão. E começou a circular inicialmente no Oceano Índico, na Ásia toda, até chegar no Haiti, há 2 anos atrás, através das missões de paz da ONU. É o que foi colocado no primeiro bloco sobre essa transmissão de pessoas, o mundo inteiro rodando. Chegou no Haiti, nós temos uma situação de forças de paz de diversos países, soldados de diversos países, e ele então está disseminando pelas Américas. Já teve casos que a gente chama autóctones, ou seja, casos que a transmissão ocorreu naquele local, nos Estados Unidos, várias ilhas do Caribe, Venezuela, e finalmente chegou ao Brasil. Inicialmente nós estamos tendo 2 epidemias, uma no Amapá, restrita lá, e uma na cidade de Feira de Santana, na Bahia. E está havendo já também transmissão na região metropolitana de Belo Horizonte. 2 coisas são interessantes aí. Uma é que o vírus de Feira de Santana é diferente do vírus do Amapá. Na verdade, foi uma introdução da África, direta, não do Caribe. E, na verdade, esse vírus parece que ele é um pouco mais agressivo. A segunda coisa mais importante volta na questão da dengue. O chikungunya é um arbovírus também, ou seja, um vírus transmitido por artrópode, no caso o mosquito, e de novo, o Aedes aegypti, nosso grande colega. Devido àquela questão que o senhor colocou, em geral, quando os municípios passam por uma epidemia de dengue, os casos diminuem, tanto os órgãos públicos quanto a comunidade param de se preocupar com isso. Nosso exemplo em Rio Preto, ninguém está se preocupando com isso, nós estamos cheios de mosquito novamente. Esse vírus chegando em Rio Preto vai causar uma epidemia muito grande. Por quê? Uma população totalmente suscetível com um hospedeiro, com um vetor, presente e capaz. Então, é uma coisa que a gente tem nos preocupado. Esse congresso que eu estava agora, lá em Nova Orleans, que eu falei para vocês, a gente estava discutindo nos Estados Unidos, eram 3 coisas que se discutia: vacina de dengue, ebola e chikungunya. Basicamente isso. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a presença do professor Maurício e pedir a ele que deixe uma mensagem final para os nossos telespectadores. Bom, colocar que a nossa instituição, a Faculdade de Medicina, está à disposição para qualquer questão sobre isso, sobre dengue, sobre chikungunya, e o mais importante, se você tem dengue ou chikungunya, suspeita, procure um médico, não faça automedicação. Obrigado, doutor Renato, obrigado, doutor Braille. Obrigado. Essas doenças têm pouca mortalidade, tem uma morbidade, que é como se chama, grande, porque o indivíduo fica na cama, e todo mundo que teve dengue, como o professor Maurício, realmente passa muito mal. Mas o mais importante é que procure o serviço médico. Rio Preto tem um esquema, existem algumas falhas ainda, mas nós temos as unidades básicas de saúde que estão à disposição, assim como a Faculdade de Medicina e o Hospital de Base, que é um grande hospital, um dos maiores hospitais do Brasil, e que está sempre pronto para atender a população, que não deve perder a oportunidade de tratar-se, porque ainda existe dengue hemorrágica. Graças a Deus e ao trabalho de todos, a mortalidade em Rio Preto é muito baixa, mas ela é possível que aconteça. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Fernando Pessoa, paz e saúde para todos. Paz e saúde.